Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um tutorial. Para quem me conhece, sou Edson Rio e hoje eu vou mostrar para vocês como criar um material de vidro dentro da Unreal 5. Há várias formas de criar vidro realista aqui dentro da Unreal 5. Eu vou mostrar a forma mais simples e também uma forma mais complexa quando a gente tem um pouquinho mais de controle. E também como melhorar esses reflexos desses materiais aqui na Unreal 5. Bora lá pro vídeo? Bom, pessoal, uma vez que a gente já está aqui dentro da cena, a gente vai trabalhar com esses dois elementos aqui, ó, esses dois vasos que a gente tem aqui nessa mesinha de centro para criar o nosso material de vidro. A primeira coisa que a gente vai fazer é criar um material de vidro simples aqui dentro da Unreal 5, tá bom? Para criar um material de vidro, eu vou deixar aqui até dentro da pastinha de materiais aqui, para a gente separar, deixar tudo separadinho. Eu vou clicar com o botão direito, vou até a opção aqui de material, vou criar um novo material, vou chamá-lo de M_vidro tutorial. Bom, eu vou entrar no material de edição desse material de vidro. E aqui, para materiais de vidro, eu preciso trabalhar com alguns canais aqui, principalmente o canal de especular e o canal de roughness e o de opacidade. Mas o de opacidade está desabilitado aqui para a gente. Para habilitar esse canal de opacidade, eu vou clicar nessa thumb que a gente tem aqui, dos nossos materiais. Eu vou vir até as opções aqui, ó. No material, no tipo de material, eu vou deixar Surface mesmo. E aqui, em Blend Mode, eu vou deixar aqui para a gente em Translucent. Deixando em Translucent já vai aplicar para a gente aqui, ó, o canal de opacidade. No entanto, ele apagou para a gente esses outros dois canais aqui de especular e de roughness. O que eu preciso fazer? Eu vou vir até as opções um pouquinho mais abaixo aqui, ó, do tipo de iluminação, né, do modo de iluminação, e eu vou deixar aqui para a gente em Surface Forward Shading. Então, fazendo isso, eu já tenho aqui os nossos canais habilitados, tá bom? Uma vez feito isso, eu preciso de uma Base Color. Eu vou sair daqui, eu vou buscar uma constante de 3 vetores, porque 3 vetores RGB, então eu preciso de uma coloração aqui. Então já vou aplicar para a gente uma coloração um pouquinho aqui azulada, só para que a gente tenha aqui essa tonalidade já pronta. E também já vou converter em um parâmetro, se eu quiser colocar uma outra cor nesse vidro, eu consigo lá dentro dos nossos materiais. Então vou deixar o nome somente de cor, e eu vou também puxar aqui do especular, eu vou buscar um escalar parâmetro mesmo, que ele já vai criar um parâmetro para a gente, então eu já vou conseguir modificar essa unidade de medida aqui. Então vou deixar o nome como especular, e no especular eu vou deixar aqui para a gente em 1. Depois eu vou buscar aqui para a gente o canal de roughness. Em roughness eu vou buscar também um escalar parâmetro, eu vou criar parâmetros. Eu vou chamá-lo de roughness. Em roughness eu vou deixar aqui para a gente em 0.01. Por que 0.01? 0.01. Porque ele é o mínimo aqui pra gente conseguir um brilho no nosso material, tá bom? E por último, a gente vai adicionar aqui uma opacidade. Eu vou buscar um escalar parâmetro também, justamente para criar um parâmetro e deixar ali pra gente como opacidade. Pronto. Uma vez feito isso, eu vou deixar a opacidade aqui em 0.3. Já aparenta ali pra gente o material de vidro. Mas perceba para vocês verem que essa interação que a gente tem aqui nesse material, ela não está totalmente realista. A gente não consegue ver esse material realista. Para isso, a gente precisa adicionar mais um outro canal aqui, que é o refração. Então, eu vou sair aqui de Refraction, eu vou buscar um escalar parâmetro também, e vou dar o nome para esse parâmetro de IOR, que é, na verdade, a distorção que a gente vai ter na refração do nosso material, tá bom? Esse IOR, para os vidros, a gente sabe que as maquetes eletrônicas, elas permitem que a gente trabalhe dentro de 1 até 1,55. Aqui na Unreal, vai mudar um pouquinho. Por quê? Porque se a gente trabalhar com a opção de High Trace, né, ou Patch Trace, a gente vai precisar fazer algumas alterações nesse valor aqui de distorção da refração. Como, por exemplo, a gente vai ter que aumentar ou diminuir. Para o método de Lumen, a gente vai trabalhar com 1, porque vai mostrar pra gente já um pouquinho mais de refração para não distorcer tanto a refração do nosso material, ok? Então, uma vez feito isso, eu vou simplesmente dar um save aqui pra gente. Vai aguardar uns segundinhos. Eu vou fechar. Eu vou encontrar esse material de vidro aqui, eu vou criar uma instância dele. Eu vou criar um material instanciado, vou trabalhar com esse material instanciado de vidro e eu vou aplicar para um desses objetos que a gente tem aqui, ó. Olha só. Então, a Unreal, ela já dá pra gente esse aspecto aqui pra gente. É claro que a gente vai fazer algumas modificações nesse vidro utilizando aqui o método de Lumen. Lembrando que a gente já fez a configuração da nossa cena para método de Lumen, então não há necessidade de eu mostrar para vocês nesse momento. Tem um outro vídeo mostrando como fazer essa configuração, então já vou deixar habilitado aqui no nosso material algumas configurações, como por exemplo, ó, em OR, se a gente aumentar esse OR para 1,5, ele vai distorcer um pouquinho mais o nosso elemento ali, ó, o nosso reflexo que a gente está tendo nessa superfície. A opacidade, eu posso diminuir essa opacidade? Posso diminuir para 0.1, mas percebe que eu não vou ver o nosso reflexo ali, ó.
Então, vou deixar em ponto 3. E o roughness, se eu deixar, por exemplo, em ponto 1, ele vai dar um pouquinho mais de reflexo. Eu vou deixar até em ponto 1 aqui para que a gente veja. E especular, ele só está servindo para a gente aqui, para a gente entender que esse material aqui é um material reflexivo também, tá bom? E a tonalidade, eu posso deixar essa tonalidade aqui um pouquinho mais escura, né? Que vai deixar o nosso material mais transparente, ou simplesmente eu vou deixar esse material um pouquinho mais opaco, como se ele fosse leitoso. Para o método de Lumen, esse é o máximo que eu consigo deixar aqui, ó, de realismo. Como que eu melhoro esses aspectos aqui? Para melhorar esse aspecto aqui, principalmente, ó, nesse ponto, eu tenho um outro material aqui também, ó, que eu não vejo perfeitamente o meu reflexo. Olha só, esse material aqui metálico, né? Eu não consigo ver o reflexo perfeitamente. Como que eu melhoro os reflexos aqui desses materiais? A primeira coisa que eu vou fazer aqui dentro da Unreal, eu vou até as opções aqui, ó, de Project Settings, eu vou vir na opção aqui de Rendering. Dentro das opções aqui de renderização, eu venho até uma opção aqui, ó, para usar o nosso Ray Tracing, tá bom? Aqui no método de Lumen, eu vou usar o método de Ray Tracing. Então, eu vou habilitar essa opção e, tendo habilitado essa opção, eu vou também deixar todas essas opções aqui habilitadas, ó. Suportar o hardware como Ray Tracing, né? Ray Tracing Shadow, Ray Tracing Skylight. Então, eu vou deixar todos esses habilitados. Provavelmente, se não estiver habilitado aqui para vocês, a Unreal vai pedir para vocês reiniciarem o arquivo de vocês. Vocês fazem a reinicialização, é bem rapidinho e já vai ter essas configurações salvas aqui para vocês. Uma vez feito isso, colocado essas configurações, a gente precisa ir no Post-Process. Por que no Post-Process? Porque é lá que a gente vai fazer algumas configurações. Lá no Post-Process, eu só tenho um Post-Process aqui dentro da minha cena. Então, é um volume só que eu deixei em toda a minha cena. Então, é nele que eu vou trabalhar. No Post-Process, a gente vai encontrar a translucência. Dentro aqui, ó, de translucência, né, dos reflexos, eu tenho aqui a Ray Tracing Reflection. Eu vou habilitar essa translucência e também vou habilitar essa opção aqui pra gente. Em translucência, eu vou habilitar a translucência e o tipo aqui eu não vou deixar em rasterização, vou deixar em Ray Tracing, tá bom? Aqui nas opções de translucência eu vou habilitar todas elas e percebam que os nossos materiais já modificaram ali, ó. Então eu tenho um material que já praticamente, ó, ele tá até refletindo ali pra gente com melhor qualidade, mas ele tá bem luminoso. E olha só, esse material aqui metálico, né, ele já tá refletindo melhor aqui pra gente, olha só. Tá mais interessante aqui, tá bom? Só que para melhorar esse aspecto aqui de reflexo também, e também tirar esse aspecto luminoso do nosso material, a gente tem que modificar essa opção aqui, ó, de máximo roughness e o máximo de refração. Então, no máximo de roughness, eu vou deixar aqui em ponto 3. E aqui no máximo de refração, vou deixar em 1. Pronto, olha só que interessante, ó. Eu já tenho um aspecto de vidro aqui, ó, bem interessante, ó, mas ele ainda não está totalmente configurado, então eu vou modificar ele para vocês, ó. E o nosso material aqui o nosso material metálico já melhorou consideravelmente aqui. Depois eu vou fazer algumas configurações ainda, tá bom? Aqui no nosso material, o que eu preciso fazer? Eu vou fazer as configurações que ele necessita. Olha só, dentro do nosso material de vidro, eu vou habilitá-lo aqui. Eu vou tirar esse IOR. Lembra que eu comentei com vocês? Na opção aqui de Patch Trace, esse IOR de 1.5 está ok. Mas aqui para o método de Lumen, eu vou trabalhar somente aqui com 1 de IOR. E também no Roughness, eu vou deixar com 1.01. Na coloração, eu vou diminuir essa coloração, vou deixar aqui quase em preto mesmo, para que vocês vejam. E olha só que interessante, a gente já tem um vidro praticamente bem realista aqui, utilizando essas configurações, ó. Bem interessante, o IOR está interessante aqui pra gente, porque ele está distorcendo, mas ele está distorcendo aqui na borda desse elemento, ó. Ele está refletindo a parte lá externa, por isso que ele está ficando um pouquinho mais claro aqui nessas bordas, mas quando eu abaixo aqui, ó, eu já consigo entender que o reflexo dele está refletindo literalmente esse plano aqui da mesa e também o externo ali pra gente. Tem algumas outras configurações que eu preciso mostrar para vocês. Essa é uma delas, que eu vou trabalhar com o método mais realista. Outra configuração de vidro, a gente vai estar criando um outro material de vidro aqui, para mostrar para vocês como também trabalhar nessas situações. Eu vou deixar um pouquinho menos aqui de opacidade, vou deixar com 0.1 aqui, só para que a gente perca um pouquinho mais essa tonalidade branca aqui da nossa cena, tá bom? Bom, para criar um outro material de vidro aqui, já utilizando essas configurações, então eu vou simplesmente vir até as opções aqui desse material, vou criar um novo material, chamá-lo de M_vidro 02. Eu vou entrar nas configurações aqui do meu material
E o que eu vou fazer? Eu preciso deixar nas mesmas configurações que eu deixei no outro material de vidro lá também. Então eu vou clicar aqui nessa base que a gente tem aqui dos nossos materiais, eu vou aqui em Blend Mode, eu vou deixar em Translucent, e também eu vou aplicar aqui, ó, nessa opção de iluminação, no modo de iluminação, eu vou deixar aqui em Surface também. Feito isso, pessoal, a gente já tem então todos os canais que a gente precisa aqui para a criação desse material de vidro. Como a gente vai controlar o nosso vidro de uma melhor maneira, então o que a gente vai aplicar? A gente vai aplicar dois efeitos. Um efeito que vai ficar externo, então ele vai ser corrigido aqui, seja ele reflexo, seja opacidade, seja refração, vai ficar numa camada externa do nosso vidro, e uma outra camada a gente vai trabalhar ela internamente. Então a gente vai colocar os reflexos, vai colocar também a opacidade, também a refração internamente. Então a gente vai trabalhar como se o nosso vidro ele tivesse duas faces, ok? Para que a gente consiga trabalhar com isso, a gente precisa aplicar um efeito chamado Fresnel, que ele vai trabalhar para a gente nas bordas, ele vai criar para a gente como se fosse dois tipos de canais aqui dentro do nosso material, um interno e o outro externo. Para isso, a gente vai criar praticamente quase todos eles, seja tonalidade, então duas tonalidades, seja reflexo especular, dois reflexos aqui pra gente, duas opacidades e duas refração. Vamos embora? Então aqui nesse primeiro momento a gente vai criar então aqui, ó, em Base Color a gente vai chamar uma constante de 3 vetores. Nessa constante de 3 vetores eu vou dar uma tonalidade aqui para ela já, um azul aqui bem claro, só para a gente ter uma tonalidade nesse vidro aqui pra gente. E também eu vou trazer aqui outra tonalidade, só que para trazer outra tonalidade no mesmo canal eu preciso chamar o Linear Interpolate. Então Linear Interpolate ele vai fazer a mistura pra gente desses dois canais, então do canal A e do canal B. E desse resultado do linear, eu vou chegar aqui em Base Color. Então eu vou chamar uma outra constante aqui no canal B, chamar uma constante de 3 vetores também. Eu vou dar uma tonalidade dela bem parecida aqui com a nossa primeira cor, apenas para que a gente consiga visualizar. E já vou também criar aqui, ó, um parâmetro dessas cores. Então eu vou chamar cor externa. E o canal B eu vou chamar de cor interna. Perfeito. Depois, o resultado desses dois aqui, eu vou chegar em Base Color. Só que a gente não vai fazer uma mistura completa, como a gente estava trabalhando nos outros materiais. Eu vou simplesmente sair aqui, ó, de Alpha. Em vez de eu buscar uma constante, eu vou buscar um Fresnel. Então, eu vou chamar esse daqui, esse Fresnel. E nesse Fresnel, eu preciso indicar qual é o exponencial dele, né? Qual é a intensidade dele. Então, eu vou chamar uma constante, vou chamar um scalar parameter. Porque a gente vai já criar um parâmetro. Já deixa um parâmetro criado aqui pra gente, que é o parâmetro que a gente vai chamar aqui, ó, de Fresnel underline color. E nesse Fresnel underline color, eu já vou deixar aqui, ó, no valor de 1, porque a gente já vai habilitar. Nesse caso, na Base Color, a gente vai trabalhar assim, com esse tipo de Fresnel, porque a gente vai controlar a tonalidade diferente dos outros aspectos, dos outros canais aqui. Então, a gente só vai utilizar esse Fresnel para esse canal. Para os outros canais, a gente vai adicionar um outro tipo de Fresnel, tá bom? Agora, aqui, pessoal, o que a gente precisa entender? Eu vou chamar o metálico como o nosso reflexo. Eu vou ter a opacidade e também vou ter a refração. Então, nesses três canais, eu vou criar exatamente como eu fiz aqui, só que no lugar das cores, eu vou deixar aqui parâmetros, no caso, valores, né? Então, aqui do metálico, eu vou chamar um scalar parameter. E eu vou chamar esse parâmetro aqui de reflexo externo. Eu vou também criar um scalar parameter chamado reflexo interno. Esses dois parâmetros eu preciso misturar eles. Então, o misturador nosso é o Linear Interpolate e que vai chegar lá no nosso canal metálico. E aqui o reflexo interno vai chegar no canal B. E o misturador disso tudo eu vou colocar uma função aqui pra gente. Mas vamos fazer a opacidade agora. Mesma coisa. Eu vou chamar aqui um scalar parameter, que eu vou chamar ela de opacidade externa. Perfeito. Eu vou criar uma opacidade interna aqui também, um scalar parameter. Já deixo tudo como parâmetro porque fica mais fácil para a gente modificar depois lá na nossa Unreal, na nossa criação lá da nossa cena. Então, opacidade interna. Perfeito. Então, eu vou misturar esses daqui também, como um Linear Interpolate. O canal A externa, e o canal B, a interna. O resultado disso tudo eu vou chegar lá em opacidade. E agora também aqui na refração, mesma coisa. Então eu vou buscar um scalar parameter, eu vou chamá-la de refração externa. E eu já vou deixar também um scalar parameter, refração interna. Pronto. Eu vou buscar um misturador, Linear Interpolate, que vai misturar esses dois canais para chegar ali no refração. Eu vou colocar aqui no canal B o interno. Perfeito. Feito isso, pessoal, o que eu preciso fazer? Ó? Desse canal alfa, dos três, eu vou chamar um Fresnel.
agora só que uma função Fresnel. E essa função Fresnel eu vou ligar ela nos três alfas que a gente tem aqui desses 3 canais. E também eu preciso deixar aqui um valor para esse Fresnel. O valor que vem aqui no Fresnel, aqui em Power. Eu vou sair aqui de Power, eu vou encontrar um escalar parâmetro. E agora eu vou chamar esse poder aqui ó, de função do IOR de função do Fresnel de IOR. Perfeito. E agora eu vou começar a dar valores aqui pra gente. Aqui no IOR eu vou deixar aqui ó, em 1,55, porque a gente utiliza aqui nos próprios programas de renderização o IOR de 1,55, que é justamente para vidro aqui na refração. Só que esse canal ele também está chegando aqui ó, em vários. Ele está chegando na refração, ele está chegando na opacidade e ele também está chegando aqui ó, no metálico, que é o nosso reflexo, justamente para fazer essa distorção em todos esses 3 canais, tá bom? Aqui no reflexo externo a gente vai deixar aqui em 1. No reflexo interno a gente também vai deixar em 1. Na opacidade externa eu vou deixar aqui ó, em 0,1. Na interna também vou deixar em 0,1. Depois a gente vai fazendo essas modificações lá na nossa cena. E a refração, eu vou deixar aqui a refração em 0,98. E aqui também na interna em 0,98. Porque se eu deixar em 1, ele vai distorcer praticamente o nosso material todo. Depois, pessoal, a gente precisa adicionar 2 canais apenas. O especular, para indicar que esse material vai ter um reflexo sim. Então, no caso aqui, ó, eu vou deixar um escalar parâmetro. E eu vou deixar aqui, ó, especular apenas com 1, porque vai servir para a gente indicar que esse material vai ter um reflexo, tá ok? E depois em roughness também, que vai determinar se esse material vai ser polido ou não. Então eu vou buscar no escalar parâmetro. E eu vou deixar aqui ó, o parâmetro com o nome de roughness. Perfeito. E eu também vou deixar aqui em roughness, só que em roughness eu não vou deixar em 1, ele trabalha ao contrário, então eu vou deixar em 0,01. Opa, 0,01, perfeito. Feito isso, pessoal, eu já tenho o nosso material de vidro criado. Só recapitulando, então o que a gente precisa fazer? Ó, indicar para Unreal 2 características, uma externa e uma interna. Todas essas características trabalhadas dentro da função aqui de Fresnel, que vai trabalhar para a gente. A externa vai fazer uma borda para a gente e também a interna. A gente vai ver isso lá nos nossos materiais, vocês vão perceberem. E todos esses 3 canais, tanto o metálico que vai fazer a função de reflexo para a gente, quanto a opacidade, quanto a refração, eles precisam entrar em uma função de Fresnel aqui também, para fazer essa distorção nas bordas e internamente. E essas funções eu vou conseguir controlar externamente e internamente, como se eu tivesse uma camada de vidro, como se esse vidro tivesse uma espessura, tá bom? Isso é interessante para a gente configurar os nossos vidros diferentemente em vários tipos de elementos que a gente tem na nossa cena. Uma vez feito isso, simplesmente vou dar um clique em Save, vou aguardar alguns segundos, vou fechar essa janela aqui pra gente, eu vou buscar o nosso material aqui, ó, de vidro, eu vou criar uma instância dele, e essa instância eu vou aplicar a esse elemento que eu tenho aqui na minha cena. Bom, olha só que interessante, ó. Eu já tenho um material de vidro aqui já, mas eu vou habilitar algumas configurações aqui pra gente, ó, porque ele tá bem em evidência aqui, ó, e esse outro vidro que a gente criou, um vidro mais simples, ele até tá mais realista, mas esse aqui eu consigo trabalhar nas configurações, nas modificações, mais do que esse que eu tenho criado na simplicidade. Então eu vou habilitar todas essas funções que a gente criou aqui pra gente. E aqui, ó, no Fresnel Color a gente não vai mudar, IOR também a gente não vai mudar, que é um valor padrão. Na opacidade eu posso deixar aqui, ó, um 0,3, ó, 0,5, ó, olha só, eu já vou modificando o meu material e a borda, ela vai ficando aqui mais neutra no caso, né? 0,9, olha só que interessante. Vou deixar com 0,1 mesmo, ó, que vai deixar uma opacidade interessante. Esses valores aqui eu já até coloquei em outros tutoriais também. Na opacidade interna, eu vou mudar aqui, ó, só para que vocês vejam, ó. Vou deixar aqui com valor de 1. Olha só, eu perdi um pouco aqui esses aspectos laterais que eu tenho aqui, que vai mostrar internamente do meu material. Olha só que interessante aqui, ó. Então vou deixar com 0,1 também, ó. E aqui que eu queria mostrar para vocês, ó, a refração acabou aqui, ó, errei aqui ó, nesse ponto aqui, ficou reflection. Depois eu mudo ali pra gente, ó. Na refração eu vou deixar aqui, ó, com 0,98, porque se eu deixar com 0,1, olha só, eu vou distorcer o externo aqui pra gente. E aqui o interno eu vou deixar com 0,1, só para que a gente veja, ó. Não teve tanta alteração porque eu preciso modificar o reflexo. Mas para que vocês entendam, olha só que interessante, eu vou deixar aqui no meio, ó. Eu vou deixar aqui em 0,5, ó, e aqui também em 0,5 no interno. Lá dentro do nosso material, ó, praticamente ó, quase criou uma esfera ali dentro. Olha só que interessante. Essa esfera é, na verdade, a espessura do nosso vidro. Então, se eu deixar aqui ó, em 0,8, olha que interessante. Ó, o meu vidro ele, tem um aspecto que ele tem uma espessura, uma borda ali dentro. Ó, e eu consigo controlar isso daqui. Para elementos onde a gente tem muitas faces, né, isso é muito interessante, porque vai dar um realismo muito maior. E aqui, ó, internamente, eu vou deixar também com 0,9, só para que a gente veja, 0,95. E aqui no interno também, precisa aumentar o interno para a gente afinar essa espessura.
Olha só, já afinou um pouquinho mais a espessura. Então, a gente tem uma borda acontecendo internamente ali do nosso vidro. Para tirar um pouquinho essa clareza aqui, esse aspecto de luminoso do nosso material, né? A gente precisa vir aqui, ó, nas tonalidades e deixá-la um pouquinho mais escura, ó. Tanto externa, quanto também interna. Isso a gente começa a controlar melhor os nossos vidros. Ó, até a tonalidade do vidro eu consigo deixar melhor do que o nosso outro vidro que a gente tinha lá. Os reflexos, a gente pode aumentar um pouquinho mais os reflexos? Pode aumentar um pouquinho mais, mas eu acredito aqui que está ok. O que precisa realmente aqui modificar um pouquinho mais a opacidade, vou deixar aqui com 0.2 e externo também com 0.3, ó, um pouquinho mais. Vou deixar essa tonalidade um pouquinho mais branca aqui pra gente. Então eu consigo controlar melhor aqui, ó, os meus vidros. E uma coisa interessante aqui na Unreal é que eu não consigo colocar dois vidros um atrás do outro. Aqui no caso, pegando o outro aspecto do outro vidro. Ó. Um subtrai o outro. Que é curioso aqui nesse, pelo menos nesse padrão aqui do Lumion, tá bom? Olha só que interessante, eu não consigo visualizar o outro vidro que eu tenho lá. Ambos os vidros que a gente criou aqui dentro da nossa cena são interessantes e vão servir para a gente utilizar nas nossas cenas aqui na Unreal, tá bom? É interessante que o vidro mais simples a gente consegue criar mais rapidamente e o outro vidro a gente tem mais configurações. No caso, por exemplo, até o reflexo. Olha só que interessante o reflexo aqui da borda, olha. Ó, nesse ponto aqui, ó. Nesse ponto de reflexão onde está aparecendo o sol, a gente já não tem aqui, ó. Um pouquinho mais da borda, olha. Então eu consigo deixar o nosso vidro mais configurado, né? No caso eu consigo aqui modificar melhor. Há ainda um outro aspecto, pessoal, que eu preciso mostrar para vocês, que é o aspecto aqui de sombra desses vidros. Eu vou colocar uma iluminação rapidinho aqui pra gente, ó, só para que a gente consiga entender o que eu estou falando, ó. Quando eu tenho uma iluminação, perceba que eu vou até colocar ela de lado aqui pra gente entender melhor esse efeito, ó. Quando eu tenho uma iluminação, essa iluminação ela acaba passando pelo nosso vidro. Isso é interessante e também a gente precisa dessa sombra desse vidro. Muitas vezes a gente não tem essa condição, porque eu preciso da iluminação externa passando por esse material sem que haja sombra, né? Porque esse material ele praticamente está criando como se fosse uma barreira aqui para a gente de luz. Se eu não quiser que essa luz passe pelo nosso elemento aqui, tem duas opções. Tem uma opção que eu posso, por exemplo, deixar aqui no Cast Shadow dessa geometria. Então eu posso desabilitar essa função aqui de Cast Shadow, ou seja, a luz vai passar total por esse elemento. Só que não é interessante, porque a gente precisa realmente mostrar, fica até fake aqui, ó. A gente não consegue nem visualizar alguns reflexos, né, do nosso vidro aqui. Então eu preciso deixar esse Cast Shadow habilitado. Em algumas ocasiões apenas que a gente precisa desabilitar essa função, tá bom? E outra função é lá dentro do próprio material. Dentro do próprio material tem uma função aqui pra gente, ó, quando a gente vem no Material Master, tem uma função. Quando a gente deixa aqui essa opção selecionada da nossa base, né, de criação, aqui ó, o Cast Shadow. Se a gente desabilita essa função, ele também vai perder as sombras lá do nosso material. Então apenas essas duas configurações eu queria deixar para vocês também, para se atentarem que quando perderem as sombras, provavelmente é o Cast Shadow de algumas dessas configurações, ou na malha ou no próprio material que estão desabilitadas, tá bom? Vou habilitá-lo novamente, ótimo. Feito isso, pessoal, eu ainda consigo criar outras configurações, como deixar uma tonalidade nesse material, deixar uma opacidade um pouquinho maior nesse material, deixar ele diferente, porque é sempre interessante a gente trabalhar de acordo com a cena que a gente tem. Se eu preciso de um vidro um pouquinho mais leitoso, um pouquinho mais translúcido no caso, né, eu preciso trabalhar nessas configurações, e essas configurações precisam estar disponíveis para a gente trabalhar. Eu sei que é várias configurações aqui, eu vou até mudar o nome aqui do refração, que ficou Reflection. Pronto. Porque isso facilita para a gente no nosso dia a dia de trabalho aqui com os vidros e também deixar um pouquinho mais realistas dentro da nossa cena. Bom, pessoal, nesse tutorial a gente aprendeu a criação de materiais de vidro dentro da Unreal 5. Se vocês gostaram e também ajudou vocês, deixa um like aqui pra gente para sempre estar incentivando o nosso canal a crescer e também compartilha o nosso trabalho para que mais pessoas saibam do que realmente a Unreal 5 tem o potencial para construir. E deixa também aqui a sua inscrição, porque sempre que sair novidades aqui no canal, você vai ser avisado aqui em primeira mão. Espero vocês até o próximo tutorial.